Hoje nós iremos falar sobre o comportamento da postura e movimento. Eu vou começar falando da função integrativa da medula e das vias reflexas. Bom, a medula espinhal não é somente um condutor de impulsos nervosos. Os circuitos neuronais medulares são muito importantes na produção de movimentos musculares. A medula tem a função de levar impulsos nervosos da região do corpo para o encéfalo e assim produzir impulsos para coordenar atividades musculares e reflexos. Os reflexos são respostas rápidas e involuntárias que ajudam a proteger nosso corpo. Um exemplo clássico é uma panela quente. Ao tocar em uma panela com temperatura muito alta, imediatamente retiramos a mão, mesmo antes de sentir a dor. Isso é chamado de atos reflexos. São reações tão rápidas que só chegam ao cérebro depois de já ter uma resposta gerada. Isso acontece porque esses atos são uma resposta medular a um determinado estímulo. Os elementos envolvidos em uma resposta medular típica são os receptores, neurônio sensitivo, neurônio associativo e neurônio motor, a sinapse e o órgão efetuador. Esses elementos são chamados de arco-reflexos. Quando encontramos apenas um neurônio sensitivo e um neurônio motor, dizemos que é um arco-reflexo monossináptico, que é apenas uma sinapse. Quando ocorre a presença de um ou mais neurônios de associação, chamamos de arco-reflexo polissináptico, que é várias sinapses. Agora podemos imaginar aquele tradicional exame do reflexo patelar, onde o médico pega um pequeno martelo e bate no joelho do paciente. Naquele momento, um receptor capta a batida e então o neurônio sensitivo leva a mensagem em forma de impulso nervoso até a medula espinhal. Na medula, o neurônio motor irá levar a resposta em forma de impulso até o músculo da coxa, onde ela contrairá levantando a perna. Cerebral. O tronco cefálico com controle reflexo da postura é ligado aos núcleos motores das outras estruturas do tronco cefálico, cujo axônico exerce sua influência sobre os neurônios motores do corno ventral da medula, através de duas grandes vias descendentes de projeção, denominada trato ventromedial e dorsolateral. O trato ventromedial origina-se no teto mesencefálico, na formação reticular e nos núcleos vestibulares. Ele influencia os neurônios motores, inerva os músculos proximais e é de grande referência para a manutenção do equilíbrio e da postura, enquanto o trato dorsolateral origina-se no núcleo rubro, influencia os neurônios motores que controlam a musculatura distal dos membros e é de grande importância no controle de movimentos das extremidades, como por exemplo na manipulação de objetos pelos dedos. Experimentalmente, os estudos das funções destes núcleos é realizado através da interrupção da conexão entre os troncos cerebrais e dos centros motores, situados mais acima, particularmente no cérebro, núcleo da base e no córtex motor. Dentre os receptores, particularmente, é importante destacar o receptor dos órgãos do equilíbrio, situados de ambas ao lado do ouvido. Também temos os receptores articulares e cervicais e os fusos neuromusculares. Esses fusos neuromusculares são pequenos órgãos sensitivos mergulhados no interior dos músculos. São constituídos por um pequeno número de fibras musculares, diferenciadas por alguns milímetros de comprimento, envolvendo-se a uma bainha de mielina. E através desses receptores é possível que os centros motores do tronco cefálico ajudem na posição do corpo no espaço, sem intervenção de nenhum esforço voluntário. Os receptores do órgão do equilíbrio estão situados imediatamente ao lado do aparelho auditivo interno. Tanto o órgão do equilíbrio como o órgão da audição são elevados pelo mesmo nervo, que é o vestíbulo coclear. Anatomicamente, o órgão do equilíbrio corresponde a uma estrutura muito complexa, sendo por isso chamado de labirinto, e está completamente embutida no osso temporal, sendo de difícil acesso, tanto do ponto de vista experimental, quanto cirúrgico e farmacológico. O órgão do equilíbrio nos transmite informações sobre a posição da cabeça no espaço,
podendo perceber nitidamente mesmo com os olhos fechados, sem auxílio de outros pontos de referência, e forma sobre a aceleração angular nas curvas e também sobre a aceleração linear, com movimentos horizontais ou verticais. Então, nesse caso, se os olhos estiverem abertos, duas informações são levadas no sistema nervoso central, provocando a sensação de vertigem e perturbação da coordenação motora. Todas essas informações ascendem no sistema nervoso central por componentes vestibulares, nervos crânicos. A compreensão do papel funcional dos outros dois reflexos posturais é medido pelo receptor articular e cervicais, pelos extensos receptores dos músculos do pescoço. Surgiu a partir do experimento nos animais mesencefálicos e descerebrados. No animal mesencefálico, a secção é feita no limite superior do tronco encefálico, de forma que são removidas todas as influências dos centros motores situados acima da lâmina quadrigênea. No mesencefálico, deve-se destacar o papel dos colículos superiores na articulação das informações visuais com o movimento de orientação da cabeça, pescoço, realizado através do feixe do teto espinal. No animal descerebrado, axonalmente é feito um nível mais abaixo no limite entre o mesencefálico e a ponte, portanto, apenas a ponte e o bulbo permanecem conectados à medula espinal. Em ambas as preparações, a aferência somática continua presente, assim como permanece intacta a ligação com o cérebro. Por outro lado, quando ocorre um seccionamento da medula, dependendo da sua extensão muscular periférica, torna-se completamente flácida ou há uma prevalência no tono flexor. Assim, nem o indivíduo paraplégico e nem o animal que sofre a secção da medula pode permanecer em pé. No entanto, observe-se uma forte elevação dos tônus e de toda a musculatura extensora no animal. O animal mantém o seu membro em extensão máxima, cabeça e cauda arqueiam-se em direção às costas. Esse quadro é chamado de rigidez de descerebração. Em ambas as preparações, a aferência somática continua presente, assim como permanece intacta a ligação com o cérebro. Por outro lado, quando ocorre um seccionamento da medula, dependendo da sua extensão muscular periférica, torna-se completamente flácida ou há uma prevalência no tono flexor. Assim, nem o indivíduo paraplégico e nem o animal que sofre a secção da medula pode permanecer em pé. No entanto, observe-se uma forte elevação dos tônus e de toda a musculatura extensora no animal. O animal mantém o seu membro em extensão máxima, cabeça e cauda arqueiam-se em direção às costas. Esse quadro é chamado de rigidez de descerebração. Agora eu vou falar um pouco sobre o controle motor pelo córtex cerebral. As atividades motoras complexas, como por exemplo atividades esportivas, gestos, linguagem, atividades envolvendo instrumento e muitas outras, têm como ponto de partida o córtex motor, dando que ele conecta e dá continuidade ao processo iniciado em áreas sensoriais e dá a associação do córtex cerebral. Esse córtex motor está localizado no giro pré-central e contém uma população caracterizada de células gigantes em forma de pirâmides, conhecido como células piramidais ou células de Betz. Essas células piramidais do córtex motor fornecem um canal direto do cérebro para os neurônios do corno ventral da medula, os conhecidos como os mononeuronônios. Quando aplicado um breve estímulo elétrico ao longo da superfície do córtex motor, observe-se que ocorre uma contração de grupos de músculos contralaterais a áreas estimuladas. Assim, dessa forma, é possível fazer um mapa do córtex motor, que representa todas as partes do corpo. No homem, esse mapa motor foi delineado com Wilder Pulford, o neurocirurgião canadense, definindo áreas correspondentes aos dedos do pé, pernas, ombros, mão, enfim, toda a região do corpo, desde o início da borda medial e progredindo pela superfície lateral do giro pré-central. As áreas pré-motora e motora suplementar também são organizadas somatopoticamente, se projetam para o córtex motor e para as várias estruturas motoras subcorticais. Essas áreas têm um papel mais refinado
no controle motor, com a participação decisiva no planejamento e programação de funções motoras. No mais é isso. Os neurônios motores do sistema piramidal são chamados neurônios motores superiores, pois suas fibras estabelecem sinapse com os neurônios motores de núcleo do tronco encefálico e neurônios motores da coluna cinzenta anterior da medula, chamados neurônios motores inferiores ou neurônios alfa. Temos também o controle motor pericerebelo, que é responsável pela coordenação ou precisão motora. A ação dele é especialmente visível nas mãos. Se não tivermos o cerebelo, não conseguiríamos escrever, pois dosaríamos a força na mão e acabaríamos furando de bases, que representam uma importante conexão subcortical entre o córtex motor e o restante do córtex cerebral. Atuam, portanto, na interface entre os planejamento, programação e ação motora com as demais funções corticais. Eles são constituídos por grandes estruturas e bem delimitadas, entre as quais se destacam o núcleo caudado, putame e o globo pálido. Falando sobre os distúrbios do sistema extrapiramidal, que dominam-se distúrbios extrapiramidais, as perturbações na postura e nos movimentos involuntários decorrentes do mau funcionamento dos núcleos da base. Os principais transtornos são os excessos de movimentos involuntários e espontâneos e um aumento persistente de tônus muscular, sem nenhuma alteração especial nos reflexos espinais. Clinicamente, distinguem-se dois grupos de sintomas, as hipercinésias e as hipocinésias. As condições de hipercinese, aquelas em que há movimentos excessivos e anormais, incluem a correia, atenose e balismo. Nas síndromes parkinsonianas, existem tanto os sintomas hiper como os sintomas hipocinéticos. Nós destacaremos nessa sessão a correia de Huntington e as doenças de Parkinson, em vista da maior incidência clínica das mesmas em relação aos demais distúrbios extrapiramidais. A correia de Huntington transmitem-se como uma herança autossômica dominante com penetração completa, se metade dos descendentes dos indivíduos portadores dessa doença vai desenvolvê-la na idade adulta. O termo correia provém do grego e significa dança. A doença acomete pessoas de 30 a 50 anos e resulta, portanto, de transtorno genético, que se manifesta inicialmente pelo aparecimento de uma deteriorização mental e progressiva e de movimentos anormais que se intensificam com o passar do tempo. Atualmente, graças ao aconselhamento genético, o número de pessoas que se manifestam a doença tem reduzido a taxa bem baixas, que, por exemplo, é em torno de 1,5 por milhões de habitantes. Os sintomas são redução da atividade, do interesse, os movimentos involuntários, são leves no início e se tornam incessantes com o passar do tempo. Envolvem grupos musculares ou extremidades e não seguem qualquer padrão estabelecido. Um sinal característico é que não se consegue um movimento sustentável, como o de agarrar um objeto ou manter a língua para fora durante certo tempo. Finalmente, com todos os movimentos voluntários são perturbados, como falar, escrever, andar, etc. E a doença de Parkinson foi descrita pela primeira vez por um médico londrino chamado James Parkinson em 1917, como uma combinação de sintomas motores caracterizados por brancinésia ou pobreza de movimento, uma forma de hipocinésia, tremores e rigidez, hipercinésia. O estudo dessa doença tem proporcionado um considerável avanço em nossa compreensão da participação do núcleo da base,
no controle do movimento e da postura. Trata-se de uma doença medianamente frequente, com uma evidência em torno de 0,5% na população em geral. Sendo relacionado à degeneração de neurônios dopaminérgicos no sistema microestriatal. A doença de Parkinson tem sido classificada em 3 tipos, que são a idiopática, encefálica e induzida por drogas. A da idiopática, como o nome indica, não se concede a causa. Sua origem pode estar relacionada ao envelhecimento. Temos os sintomas positivos também dessa doença, que são o tremor de repouso, que são movimentos alternados de uma ou ambas extremidades, quando os indivíduos estão em repouso. Temos também a rigidez muscular, movimentos involuntários, e também temos reações distônicas agudas, que são caretas e torcícolos, são as reações mais frequentes. E também temos, claro, os sintomas negativos dessa doença de Parkinson, que são os transtornos da postura, transtornos do movimento, transtorno da fala e da branquicinésia, que refere-se à pobreza ou lentidão de movimentos. Pode manifestar-se pelo desaparecimento da expressão facial. E é basicamente isso. Muito obrigada.